2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, e o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser santo é, em primeiro lugar, ser separado para Deus. Em segundo, ser tomado por Ele. Em terceiro, ser possuído por Ele. Em quarto, ser saturado dele e ser um com Ele. Por fim, o resultado disso na Bíblia é a Nova Jerusalém, chamada de Cidade Santa, uma cidade que não somente pertence a Deus e é para Ele, mas é possuída por Deus, saturada de Deus e uma com Deus. Está totalmente mesclado. Normalmente, uma vez que uma pessoa seja salva, ela deve também ser separada. Considere a maioria dos cristãos de hoje. São praticamente o mesmo que as pessoas do mundo. Muitos de seus parentes e amigos nem mesmo sabem que são cristãos. Mas ser santo é ser separado para Deus. Agora chegamos à santificação do caráter, que vem após a justificação, que está em Romanos 6, 19 e 22. Essa é a santificação não apenas em nossa posição, mas também em nosso caráter. Portanto, é mais profunda e subjetiva. A separação pode ocorrer facilmente em um pouquíssimo tempo, mas ser saturado no caráter leva muito tempo. Se formos fiéis ao Senhor, seremos saturados da natureza de Deus, dia após dia. Deus nos escolheu para saturar-nos dele mesmo. Ele deseja trabalhar em nosso ser, tripartido, espírito, alma e corpo. Então seremos santos, assim como ele é. Tenho estado nesse processo durante muitos anos e ainda estou nele, ainda absolvendo Deus dia após dia. Às vezes, minha esposa ou os irmãos ajudam-me a absolvê-lo. Eles me ajudam a estar disposto a isso, inclusive quando em mim mesmo eu não estou disposto. O Senhor faz com que eu seja saturado dele e o absolva. Primeiramente, somos separados para Deus. Em segundo lugar, somos saturados dele. Por fim, tornamo-nos um com ele. Um dia seremos como ele, em vida e natureza. Isso marcará a finalização da nossa santificação. O processo que começa com a separação, continua com a saturação e é completado com a plena redenção do nosso corpo na volta do Senhor. Nesse tempo, desde o interior até o nosso exterior, seremos o mesmo que Ele é. Seremos santos. Aleluias, glórias a Deus. Após crermos no Senhor, todo filho de Deus já se torna santo. Mas essa palavra santo significa que nós fomos separados do mundo. Mas tocamos também no crescimento de vida que está relacionado à santificação em termos de processo. É um processo que Deus quer trabalhar dia a dia, se dispensando para dentro de nós, saturando o nosso ser, saturando o nosso espírito, saturando a nossa alma, para que a vida de Deus e a sua natureza cresça em nós. E Deus crescendo em nós, nós estamos sendo edificados nele. Então essa santificação ela é subjetiva, ela está relacionada à nossa experiência diária com o nosso Senhor Jesus. Isso depende não somente agora da parte de Deus, com uma primeira santificação que Ele gratuitamente nos salvou. O Espírito Santo veio até nós através da palavra do Evangelho, nos salvou gratuitamente. A gente estava no lamaçal de pecado, escravo do pecado, não tínhamos como fazer nada para Deus, pois estávamos perdidos. Ele nos salvou, nos purificou, nos justificou gratuitamente no amado. Jamais poderíamos ser merecedores de tal graça. Isso veio de Deus em Cristo. Então essa santificação, ela aconteceu do lado de Deus, nos resgatando e nos separando para Ele. Agora a santificação, em termos de processo, está relacionado estritamente a Deus estar nos purificando, libertando-nos das impurezas, de todo elemento do velho homem que ainda está em nós. Então, na medida que somos santificados, trabalhados por Deus,
no nosso dia a dia e para que nós possamos absorver mais de Deus. Essa parte depende da nossa disposição de buscá-lo. Mesmo que às vezes estamos indispostos, Deus ainda ele nos toca, querendo reativar a nossa busca, querendo nos animar para não pararmos de buscá-lo. Se paramos de buscar o Senhor diariamente, essa vida interior ela para de fluir automaticamente, pois o Espírito de Deus ele é suave e doce. Jamais Deus vai fazer qualquer coisa no nosso interior se não tivermos aberto para Ele, se não tivermos disposto a absolvê-lo, a ganhar mais de Deus. A igreja ela tem um aspecto universal que inclui todos os filhos de Deus de todos os países e continentes, mas a verdadeira prática para o crescimento dessa igreja universal depende da experiência de cada irmão que ele tem na sua cidade. Portanto, quando o Senhor Jesus voltar, ele diz que 2 estarão no moinho, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão em casa, um será tomado e outro será deixado. Isso significa que no arrebatamento da igreja, dos vencedores, só vão ser arrebatados os crentes que estiverem preparados. Essa santificação posicional, ela está relacionada de que nós não somos mais do mundo. E nem somos mais escravos do pecado e nem estamos mais debaixo da tirania de Satanás, da autoridade de Satanás. Significa que houve uma mudança posicional. Nós estávamos do lado de lá do mundo e Deus nos resgatou e nos transportou para o seu lado. Agora nós estamos debaixo da autoridade de Deus, temos um novo dono, um novo amo e um novo Senhor. Mas isso não quer dizer que nós já estamos prontos, que já estamos prontos para a volta do Senhor e já prontos para receber o galardão. Não, amados irmãos. Uma vez que nós estamos do lado de Deus, agora é possível Deus trabalhar em cada um de nós. No mundo seria impossível, antes de crermos, antes de Deus nos resgatar. Agora estamos do lado de Deus. Então essa santificação, ela ocorre no nosso caráter. Uma vez agora que você é filho de Deus, você tem uma necessidade de crescer na santificação. A palavra diz, antes de tudo, crescer na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É que a nossa meta não é este mundo. A nossa meta é o reino dos céus. É viver para Deus. Na nossa alma, que corresponde à nossa mente, vontade e emoção, e o nosso coração, que é a composição desses 3 elementos da alma, da mente, vontade e emoção, e que também tem a consciência do nosso espírito. Então, o nosso coração ele tem 4 partes. Nele está mente, vontade e emoção, que pertence à nossa alma, e está a consciência, que pertence ao nosso espírito. O coração é a porta de entrada e saída de tudo no nosso ser. É isso que o Senhor Jesus falou. O que entra pela boca do homem, isso não contamina o homem, mas sim o que sai, pois o que sai procede do coração. E Jesus falou que a boca fala que o coração está cheio. Por isso Deus deseja nos encher dele mesmo, da sua própria natureza. Quanto mais Deus eliminar a natureza velha de Adão, com seus velhos hábitos, o nosso velho caráter, a nossa velha pessoa, mais abre caminho, abre espaço para Deus infundir em nós a sua natureza santa. Mais de Deus nós teremos. Essa é a obra principal de Deus na vida de cada um dos seus filhos. É essa obra que vai fazer Deus completar a sua vontade eterna de ter uma família maravilhosa, de muitos filhos, que estes filhos tenham o caráter do irmão mais velho, que é o primogênito dentre muitos irmãos, que é o Senhor Jesus. Irmãos, como nós precisamos anelar, desejar, ter mais de Cristo. Você não gostaria de se parecer mais com Cristo? Amém? Esse deve ser o nosso anelo. Ele é o nosso modelo, o nosso irmão mais velho. E Deus deseja nos conformar à imagem de Cristo e a imagem desse Cristo em nós. Uma família de filhos maduros que tenham a medida da estatura de Cristo. Então, as medidas de Cristo, que correspondem às riquezas de Cristo, é que Deus quer fazer crescer em cada um de nós. E nós mesmos, irmãos, mesmo já separados, mesmo já sendo filho de Deus, não tem como a gente chegar ao padrão, à excelência de Deus. Só Cristo é a excelência de Deus. E Ele quer trabalhar no nosso interior essa excelência. Você não quer essa excelência? Esse é o maior milagre do universo. Deus se dispensando para dentro dos seus filhos, acumulando-se, fazendo a mudança dos céus para a terra. Deus está de mudança. Deus está saindo dos céus e vindo morar mais no interior da igreja. Quanto mais Deus sai dos céus e vem para dentro do interior da igreja, para dentro do interior de cada um de seus filhos, mais Deus está se mudando para essa terra por meio de nós. Mais Deus habita em nós e mais nós vamos habitar em Deus. Não mais em nós mesmos, não mais no mundo, não mais no ego, mas agora nós estamos em Deus. Que Deus tenha misericórdia de toda a sua igreja, que está em toda a terra,
nesses dias que estamos vivendo, dias difíceis, dias terríveis para um cristão, mas é debaixo dessa pressão, desse fogo de batalha, é que Deus está forjando os verdadeiros crentes, os verdadeiros vencedores que estarão do lado do Senhor os 1000 anos para reinar sobre todas as nações como príncipes e co-reis com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Paro por aqui. Fico na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom desfrute da palavra de Deus. Que você seja enriquecido do próprio Deus, da natureza divina. Que Deus te faça esse vaso maravilhoso de bênção. Até mais. Amém.